Fala pessoal, eu me chamo André e nesse vídeo eu vou estar mostrando os principais tipos de cache e a maneira de implementar no código e como funciona a conexão de servidor, banco de dados, banco de cache distribuído, local. Sobre o código, eu vou colocar só a primeira etapa, que é o cache local, e dependendo do resultado do vídeo, a gente prepara outro material. Eu montei um diagrama para facilitar a visualização e é isso, vamos pro material para a gente ver se consegue ficar mais claro o objetivo. E no final do vídeo, eu vou entrar na parte do código, vou implementar direto no código com vocês. Então vamos pro diagrama. Eu montei isso aqui baseado, lógico, né, no exemplo, mas baseado em valores próximos da realidade. Eu montei um projeto, um CRUD, chamado Filmflix, baseado em... Nesse caso aqui no diagrama. É só de buscar um catálogo e montar a tela inicial para os usuários. Eu não estou levando em consideração aqui que cada tela é montada para cada usuário, nada disso. Estou levando em consideração que eu vou buscar uma lista com filmes, contendo as informações e tal, e essa mesma busca vai ser aproveitada para outros usuários. Ah, então, uma consulta, aproveite para todo mundo para montar aquela tela naquele momento ali, enquanto aquela lista não for atualizada. Uma coisa que dá para observar, os custos, né? A API aqui eu coloquei em ordem. A API, ela é a mais barata em relação por chamada. Depois, o cache com servidor, tá bem claro aqui. Não é o cache local, que nós vamos estudar. É o com servidor, ele é mais barato. E o mais caro é o banco. Então, 1, 2, 3, em relação a custo, tá? Mais barato, do meio e o mais caro. Então, claramente aqui, o que você enxerga? Se a sua API, você está tendo um custo muito alto com um banco de dados, é uma maneira inteligente de você parar e falar assim, poxa, alguma dessas consultas ao banco, eu posso reaproveitar? Posso reaproveitar. Nesse caso, aí que você vai estudar o uso do cache, local ou no servidor. Eu vou explicar exatamente o que é local e servidor, mas é nesse cenário que você vai analisar em relação ao custo. Além do custo, o cache tem outras vantagens. Ele é mais rápido e você tira um pouco o gargalo do banco de dados. Se você vai no banco de dados 100 vezes e você pode aproveitar 20 vezes ali alguma coisa, além de você economizar 20 consultas, né, em relação ao valor, você também não precisa criar 20 conexões, 20 pessoas ali ao mesmo tempo, então você consegue otimizar melhor a consulta, entendeu? Então você consegue ter mais usuários ao mesmo tempo usando aquele recurso. Então, de cara, o cache ele é bom em relação ao valor, ele é mais rápido e ele também dá a possibilidade do seu banco escalar mais, né, aproveitar melhor o recurso que o banco já utilizou. Então, ele é muito bom para esses 3 pontos. Ah, se cache é tão bom, por que não é usado em tudo, né? A pergunta que começa. Ele não é usado em tudo porque, de cara, nem tudo pode se usar cache, nem tudo vale a pena usar cache. Porque quando você cria um cache, você tem que administrar ele. Como assim administrar? Você criar uma coisa chamada política. Até no pod, nós vamos ver que o nome é política meio. Esse cache ele pode ser aproveitado o dia inteiro. Esse cache ele pode ser aproveitado até a próxima consulta. Esse cache ele é um dado que toda hora está oscilando. Porque quando você cria um cache, lá no código, vocês vão ver, que você tem que cadastrar o tempo de vida dele. Às vezes não, mas normalmente você cadastra o tempo de vida desse cache e o nome, você também dá um nomezinho para aquela configuração que você deu ali específica para ele. E quando você precisa apagar, você tem que apagar ele pelo nome também, ou deixar o tempo expirar. Então, pensa só, um projeto muito grande, com muitas consultas, muitas coisas, além de você ter que fazer já o banco de dados, que você já está acostumado, configurar as consultas, né, botar síncrono, você ainda tem que configurar ainda o banco de dados de cache, né, gerenciar esses dados em cache. Então, ele gera uma complexidade um pouquinho maior no código, dependendo do seu projeto. Tá? Então, e detalhe, nem todas as funções vale a pena usar cache. Cache normalmente é muito bem utilizado em lista. Tá? Listas, principalmente, que são compartilhadas no cenário grande. Então, o primeiro cenário que eu dei aqui, ele é perfeito com cache. Vamos buscar um catálogo, que é para todos os usuários, naquele momento. Ah, eu vou colocar um cenário aqui interessante, que, além de usar cache, é interessante quando ele vem junto com uma outra situação. Uma coisa chamada política de cache, mas política de cache não em código, política de cache na empresa. Vamos supor que você tem no seu site, né, o Filmflix, e os funcionários lá, o pessoal, os colaboradores que estão trabalhando, eles toda hora estão cadastrando. Ah, cadastra. Então, esse catálogo é atualizado toda hora, tá? Então, você já começa a ver que se eu cadastrei um filme agora, e daqui a pouco, daqui 5 minutos, alguém cadastrou um filme novo, eu vou ficar com o cache ativo. Eu não vou ter o novo registro daquele cache, daquele filme, né, que acabou de ser cadastrado. Então, eu teria que ficar apagando o cache e criando outro para os próximos usuários. Então, você tem que parar, sair do código, né? Parar de pensar só como um programador e ver a parte de negócio da empresa. Pensando, vale a pena eu atualizar meu catálogo toda hora por causa de tantos minutos? É tão significativo atualizar meu catálogo em 5 minutos? Será que eu poderia atualizar esse catálogo de hora em hora? Eu não tô falando atualizar no sentido de deixar o pessoal cadastrando os filmes, deixa eles cadastrando. Eu tô falando de deixar visível para os meus usuários, tá? Porque eu posso simplesmente estar cadastrando os filmes, ter lá um controlador visível, né? E a cada 1 hora ele busca todos os novos filmes e cria um novo patch. Eu tô falando no sentido de só de deixar visível para os usuários. Será que vale a pena deixar os filmes visíveis para os usuários a cada minuto ali, a cada momento? Então você vai parar, vai pensar, vai olhar o seu custo. Pô, quanto que eu tô tendo de custo de montar esse catálogo? Vale a pena fazer uma política cache aqui? Não, não vale a pena. Ah, eu prefiro manter 100% atualizado e o custo não me interessa. Então tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, eu não tô tendo gargalo no banco de dados. Tá bom. Mas agora vamos conseguir criar uma situação para usar o cache. Ah, meu banco de dados não tá aguentando.
toda hora eu tô tendo que fazer uma consulta para montar o catálogo para um cliente que já tem esse filme ou que às vezes nem é o gosto, porque você consegue ver ali o cada esse perfil aqui de cliente, ele vê muita ação, vê muito gênero que seja. Eu tô toda hora mostrando um filme que não tem nada a ver, que eu acabei de adicionar um filme infantil, mas porque o cliente aqui, que é um cara que gosta de filme de ação, eu tô tendo que atualizar só por causa da história infantil e tal. Então você começa a entender o seu negócio e ver que não faz sentido ficar toda hora, toda hora, toda hora. Então você começa a pensar: "Poxa, se de 100 consultas no banco de dados eu tô tendo por hora", exemplo, tá, exemplo. Se eu colocar um cache e eu colocar na minha empresa que a partir de agora os filhos vão ficar visíveis de hora em hora, de cara eu consulto uma vez o banco de dados e consulto as outras 99 dentro de uma hora, eu consulto ao cache. Então, de cara, financeiramente, você olhando para cá, né, e detalhe, isso aqui se você tiver um servidor distribuído, se você colocar o cache dentro da API, você nem esse custo vai ter, mas supondo que você tenha um servidor distribuído. Então você parou de ir 100 vezes aqui, começou a ir, uma vez só, com só o banco, a API você não tem para onde correr, sempre vai ser consultado da API, então o custo da API, você entende que ele é um custo fixo, não tem o que você fazer. Você consegue discutir, os outros custos, no caso aqui seria o do banco de dados. E você começa a ir 99 vezes num servidor de cache, ou um cache memória, que é o que nós vamos abordar mais na frente. Então, você começa a entender aonde faz sentido. Buscar catálogo nesse cenário faz sentido? Faz. Ah, por quê? Porque o meu banco já não tá mais aguentando, porque o custo já tá me incomodando, porque não faz sentido atualizar um catálogo de 5 em 5 minutos, e por aí você vai pensando: "Ah, não vale. Não vale, paga um preço, bota um banco de dados melhor e por aí vai. Quer manter 100% atualizado? Faz assim. Ah, mas eu não posso ir apagando o cache?" Pode, pode, mas se você atualiza tanto, nem vale a pena você ficar apagando, tá bom? Só se for uma coisa muito assim, muito um tráfego muito alto, botar um cache ali de 1 minuto, tá bom? Aí não seria um problema também não. Mas assim, depende muito do seu cenário. Então, antes de você pensar em cache, você tem que pensar no cenário do seu projeto ali, no cenário ali para que você vai usar ele. Se ele vai te trazer mais trabalho ou se ele vai te trazer realmente uma vantagem significativa, porque não é só chegar ali e criar um cache, você tem que gerenciar ele, você tem que criar tags, você tem que criar tempo de uso dele, quanto tempo ele vai ficar armazenado, e algumas requisições você tem que limpar ele dependendo da situação, então não é basta uma coisa mágica, ele também gera complexidade. Isso eu tô falando de um endpoint só, do buscar até catálogo, fora a quantidade de coisa que dá para você buscar isso, tá bom? Então, entendemos aqui que o cache para que serve. Agora eu vou ensinar os tipos de cache. Nesse primeiro cenário aqui, você entende que não tem cache, né? O cliente 1 vem no servidor, o servidor vai volta e volta. Você está pagando aqui 3 requisições, 3 consultas, levando em consideração, é um tempo ilustrativo, que cada consulta da API leva 1 segundo, e a do servidor do banco de dados também leva 1 segundo, cada cliente que levou em média 2 segundos para montar a sua tela. Quando eu vou colocar o cache, ele tem um modelo de cache em memória e o cache em servidor de cache. É como se fosse um banco de dados, ele é, na verdade, não tem um banco de dados sim, só que ele é um banco de dados para cache, não é o que a gente está acostumado. E nesse cenário aqui, ele é um cache em memória. Cache em memória é quase uma variável. É quase uma variável. Vamos supor que você não sabe o que é cache, não usa o cache. Vamos supor que esse buscar catálogo aqui, você criou uma lista aí, uma lista global em Sinton, né? Criou alguma coisa que vai ser gerenciada pelo seu código. E você, um cliente 1, ele buscou, você pegou esse resultado e guardou numa lista, tá? E quando o cliente 2 fez a consulta, você verificou: "Ah, essa lista aqui tem dados?" Tem. Ao invés de você buscar no banco de dados, você retorna essa lista para ele aqui. Daria para fazer assim? Daria. O cache de memória é quase isso, tá? Ele é quase isso. A diferença é que ele já vem formas de você gerenciar ele melhor, com tag, política de expirar e tal, e por aí vai. Mas ele é quase isso. Tanto é que se você tem uma lista global, uma lista Sinton, que você vai ali e você desliga o servidor e liga, o valor dela se perde, o valor da variável se perde. E o cache em memória, ele também é assim. Então, não adianta nada você tá ali armazenando tudo, o exemplo que eu dei, em 1 hora você tem 100 requisições, você busca o que é o resultado no banco de dados, armazena no cache local, dentro da API ali, e você na consulta 50 ali, você desligou o computador, quando você ligar o computador, quando a API retornar, ela vai ter que baixar de novo esse cache, então ela teria que ir de novo no banco de dados e carregar de novo. Então ele é um cache para coisas pequenas, coisas que você não vê que não tem tanta necessidade, mas assim, resolve 90% dos problemas reais, tá, reais. Principalmente projetos pequenos, ele resolve, assim, muita coisa. Por quê? Se você reparar, eu coloquei até de propósito, eu criei um quadrado aqui e coloquei aqui, o cache local, ele tá dentro do servidor da API. Então você não paga para consultar um cache local. Então, nesse cenário aqui, você pagou, ó, 3 requisições na API e uma no banco de dados. Então você pagou aqui 3 vezes, como eu já expliquei. Não tem o que fazer, você sempre vai pagar isso aqui. Esse aqui você paga por consulta, e o banco de dados você só pagou uma vez. Então, de cara aqui, você já economizou, assim, bastante. Nesse cenário, lógico, tô falando de 3 usuários, mas você tem que pensar em 1.000 usuários, 2.000 usuários, 50.000 usuários, você tem que pensar em bastante gente ao mesmo tempo ali querendo acessar esse recurso. Sem contar
o mais importante é que o banco de dados não criou gargalo. Você abriu uma conexão com o banco de dados uma vez, dentro de 1 hora, salvou esse resultado, e depois quem trabalhou foi a API, foi o processador. E consulta ali do processador é muito mais rápido do que você ir no banco de dados fazer uma consulta. Então, de cara, assim, você pô muito rápido. Para exemplificar, o cliente 1, ele levou 1 segundo o exemplo, né, de valor de tempo, veio e consultou uma API, mais 1 segundo do banco de dados. Então, o cliente 1 levou 2 segundos por consulta. Mas o cliente 2 e o 3, que já tinha o cache guardado do cliente 1, né, que quem criou esse cache foi o cliente 1, o cliente 2 e 3, ele só levou 1 segundo. Em 1 segundo ele voltou, porque o cache ele é muito mais rápido, né, do que o banco de dados. Então, esse é o cenário mais utilizado e o que nós vamos fazer na aula, tá? Assim que terminar essa parte teórica, nós vamos fazer esse cenário aqui. Nós temos agora o cache em memória, ele não é perfeito, né? Ele não é perfeito. Ele tem um problema. Você não consegue compartilhar o cache com mais de um servidor. Como ele fica dentro da memória da operação do sistema rodando, você não consegue levar ele para fora. Então, no cenário que você tem mais de um servidor, ó, no caso aqui, ó, você tem esse servidor e esse servidor. O cache, ele só tá aqui dentro. Eu não consigo usar esse cache para cá. Então, nesse cenário aqui, vamos supor que você tem mais de um servidor, tem um load balance jogando você pro servidor 1 ou pro servidor 2. Eu não vou entrar no que é load balance agora, para a aula não ficar muito extensa, mas vamos supor aqui que você está tendo um pico de acessos ali, e o cliente 1, ele foi acessar o sistema, caiu no servidor 1, e ele verificou aqui, tem cache local? Não, não tem. Ele veio no banco de dados, criou esse cache local aqui. O cliente 2, quando ele foi entrar, também, ele foi jogado no servidor 1. Quando ele entrou aqui, ele viu, o servidor já deu algum cache armazenado? Tem, volta para cá. Que é o cenário que nós acabamos de ver aqui, tá bom? Mas nesse cenário que nós temos um outro servidor, quando um outro cliente, nesse caso que é o 3, quando ele foi entrar, ele não caiu aqui dentro desse servidor, ele caiu dentro do segundo servidor. Então, quando ele veio nesse servidor, esse cara não tem cache ainda, ele não consegue compartilhar. Então ele veio, a API veio no banco de dados, voltou e salvou o cache para esse cara aqui e retornou. Se tivesse outros clientes aqui acessando, ia aproveitar o cache que esse cara criou, bom? Então, nesse cenário, o cliente 1 e o cliente 3, eles levaram 2 segundos. 1 segundo para ir na API, mais 1 segundo no banco, tal. O único cara que nesse cenário aproveitou o cache foi o cliente 2. Ele levou só 1 segundinho, tá? Então, de cara, você já consegue ver a vantagem de você ter cache local e as desvantagens. Você não consegue compartilhar. Aí, agora, para você sair desse cenário aqui, que já resolve muito, tipo, esse aqui resolve o quê? Resolve só o banco de dados, né? Esse cara tá te ajudando mesmo a resolver conexões de banco de dados. Esse cara aqui, esse cenário aqui, ele já não tem a ver muito com o banco de dados, ele tem a ver com a API, a sua API que não está aguentando muitas chamadas. Então você cria um novo servidor para balancear o acesso ao seu sistema. Em relação ao banco de dados, vai continuar mesmo no cenário daqui, entendeu? Vai carregar sempre que não tiver. Então, você viu que nesse cenário o cache não consegue ser reaproveitado. E se desligar o computador, você perde o cache. Aí nós vemos para um outro modelo. Esse não é o modelo que nós vamos abordar na aula, tá? Esse é um modelo um pouco mais profissional, que é onde você cria um cache, um servidor de cache distribuído. Igual a gente cria um banco de dados, você vai criar lá um servidorzinho de cache separado, igual o banco de dados, igualzinho. Não é igual em relação ao formato de tabelas e tal, é outro modelo de armazenamento, mas a ideia é igual, você tem ali uma conexão, é tudo igual. Bom, e qual é o legal disso aqui? É que agora eu consigo criar o cache com o servidor 1 e aproveitar com o servidor 3, tá bom? Olhando aqui o diagrama, parece que quem faz a consulta é o servidor de cache, mas não é ele, tá? Eu coloquei assim só para ficar mais fácil de entender que tem um gargalo entre o banco de dados e a API. Se eu colocasse aqui explicando exatamente como é que funciona, eu teria que criar um fluxograma, se tem acesso, se não, tá muito certo, talvez pouco condisse. Então eu vou explicar para ficar mais fácil. O cliente 1, ele acessa a API, tá? A API vem aqui no cache distribuído, que antes ele vinha no local, ele vem agora fazer uma consulta no cache distribuído. Então, agora, nesse momento, você pagou aquele valor que eu falei aqui, ó. Então, você já pagou o custo da API, mais o custo do cache distribuído, bom? Depois que ele pagou, que ele veio aqui e fez a primeira consulta, ele falou, opa, não tem cache salvo, não tem nada para mim aqui. Vou no banco de dados, mas quem vai é ele. Então, ele vem aqui, consulta o cache, volta, não tem. Opa, vou no banco de dados. Então, quando ele vem no banco de dados, ele pega esse resultado e salva. Ele volta para cá, entendeu? E salva para cá. E ele volta e salva esse resultado aqui no cache distribuído, entendeu? Ele vem no cache, não tem. Opa, volta, vai no banco de dados, busca o resultado que ele de fato quer e salva aqui, como se fosse outro banco de dados. Ele salva isso aqui. Então, no momento que ele salvou, o cliente 2 vem aqui num outro servidor de API, tá? No outro servidor de API, e verifica e faz uma consulta. Eu quero buscar o catálogo. Ele vem aonde? No servidor, opa, já tem. Por quê? Por que tem? Porque os primeiros servidores já salvou aqui. Então, esse cara vem aqui direto e já tem o resultado. Ele nem vem no banco de dados. Bom, e o cliente 3 é a mesma coisa. Vem aqui, se eu colocasse mais 10 servidores de API, a mesma coisa. Então, nesse sentido aqui, e detalhe, eu posso desligar o servidor, ligar de API, que não faz diferença, tá bom?
Então ele tem essa grande vantagem, você separa os dados que antes estavam na memória de um computador, para ficar agora em um servidor separado. Então, você consegue compartilhar esse recurso com quantos servidores de API você quisesse. E continua tendo a mesma vantagem do banco de dados. Uma consulta, vários reaproveitamentos, bom? E agora o cenário enorme, né, que você não vai ver tanto assim só se você pegar projeto grande, porque nem todo cenário vale a pena fazer isso aqui que eu vou mostrar. Esse cenário aqui é para você economizar. Nada aqui em relação à arquitetura é 100% ganho, tá? Você normalmente ganha em alguma coisa e perde em outra. Nesse cenário aqui, em relação à arquitetura, é lindo. Sério, cara, é um cenário perfeito. Eu tô aproveitando o máximo de recursos que dá para eu aproveitar aqui. Tô aproveitando meu banco de dados, que eu tô fazendo uma consulta, tô aproveitando meu servidor de cache distribuído, porque eu não preciso mais, não vim me preocupar mais com desligar ou ligar o computador, e ainda tenho cache local para aproveitar quando for requisição no mesmo servidor. Mas onde você tá perdendo aqui? Em manutenção de código, você tem que fazer mais coisas no seu código, e você tá perdendo aqui que você vai ter que configurar o load balance aqui na nuvem para vários servidores, você tá tendo que ter um controle maior de um servidor distribuído, coisa que aqui em cima você não faz nada. API, banco, voltou, resultado, acabou. Então aqui você ganhou o quê? Simplicidade. O que você perdeu aqui? Você não está aproveitando melhor o seu dinheiro e nem está aproveitando melhor o recurso do banco. Se crescer muito a aplicação, isso aqui não vai funcionar. Aqui você consegue aproveitar melhor o seu banco de dados, que você já está salvando o resultado aqui. Mas onde você perde? Se por acaso sua API tiver muitas aquisições, você não consegue aproveitar isso daqui. E esse daqui, você ganha um servidor, mas você não aproveita ele localmente. Mas então você está tendo um custo maior aqui, então você está deixando de aproveitar aqui. Se você ganha a vantagem de botar vários APIs e não tem nenhum problema com cache, porém você não está aproveitando o cache local. E esse daqui é um cenário que você olha, assim, visualmente ele é muito bonito. Por quê? O cliente 1, ele primeiro vai no load balance, né? Alguém vai falar, ó, vai para esse endereço aqui, vai para o servidor 1. O servidor 1 aqui dentro, ele vai olhar, opa, tem cache local? Não, não tem cache local. Aí, mesma ideia. Ele vai vir aqui no cache distribuído e vai falar, tem cache distribuído? Ele vai fazer três consultas. O cliente 1, ele vai fazer 3 consultas, tá? Ele vai verificar se tem cache local, depois ele vai verificar se tem cache distribuído. Se ele não tiver resultado em nenhum dos dois, que ele vai no banco de dados, tá bom? Então, quando ele for no banco de dados, aí ele volta carregando aqui. Ele carrega o cache do servidor e ele carrega o local, entendeu? E depois volta aqui e dá o resultado para o usuário, beleza. Quando o cliente 2, o load balance, jogar ele para o servidor 1 também, ele nem vai chegar aqui. Lembra, no cenário aqui anterior ele chegava aqui, ó. O cliente 2, ele batia no distribuído. O cliente 2, nesse cenário, ele nem vai no distribuído, ele já para aqui mesmo, ó. Então ele vem aqui na API e pergunta, tem cache local? Tem. Opa, vou ter. Ele já volta daqui mesmo. Então ele nem precisa mais bater aqui. Então, nesse caso, o cliente 1 ele gastou um custo de API, um custo de distribuído, mais um custo de banco de dados. Ele fez 3 consultas, o primeiro cliente. O cliente 2, ele só foi na API, ele nem precisou mais vir aqui. O cliente 3, ele foi na API e verificou, opa, ele caiu em outro servidor de API, né? Então ele veio aqui, tem cache local? Não, porque esse aqui não pode ser aproveitado para cá. Então ele veio aqui, tem cache local? Não tem. Opa, vou ver aqui no cache distribuído. Tem. Por quê? Porque o cliente 1 já carregou para mim. Ele volta com esse retorno, salva no meu cache local e volta para o cliente. Então, o meu cliente 3, ele teve 2 custos. Um de API, né, que não tem para onde correr, e um de cache distribuído. E não teve de banco de dados, porque já foi aproveitado desde esse cara aqui. Então, olhando assim em relação à estrutura, custos, esse é o melhor cenário, se for necessário. Por quê? Porque vamos supor que de fato tenha poucos acessos. É uma plataforma pequena, tem ali 150, 200 usuários ali, e dentro de 1 hora você viu que, sei lá, tem 50, 60 acessos. Precisa disso tudo aqui? Não. Se você viu que o seu projeto tem poucos acessos, de cara aqui o cache local, se tem poucos acessos mesmo, o primeiro cenário já resolve. Mas se você quiser melhorar um pouquinho, você coloca esse cache local aqui. Por quê? Porque você não vai ter custo de servidor, fazer um servidor dedicado, nada, você tem load balance, isso aqui já é igual para você. Ah, meu cenário cresceu, mas não cresceu tanto, cresceu um pouquinho. Não cresceu tanto. Só, pô, melhorou bastante agora. Então, beleza. Então, esse aqui já resolve. Eu nem preciso ter um servidor dedicado a isso. Só de colocar o cache local com 2 APIs já resolveu. Beleza, agora quem tá chorando, quem tá gritando muito, é o meu banco de dados. Tô tendo muito problema com o banco de dados. Quando você começar a ter problema com o banco de dados, que aí vale a pena você pensar em colocar um cache distribuído para aproveitar mais, bom? Porque nesse cenário aqui, ó, depois, se vocês repararem, depois que você coloca o cache distribuído, o banco de dados ele só é usado uma vez, ó, tá vendo? Ó, porque ele vem aqui, salva aqui e daqui que faz a distribuição. Quando você não tem o cache distribuído, ó, você tem que ir 2 vezes no banco de dados para carregar o local. Carrega uma vez, carrega outra vez. Então, você tem que começar a entender o seu problema para pensar na solução, não é porque aqui é o mais bonito, esse daqui, porque além disso tudo que eu falei, de você ter que gerenciar um servidor de cache, gerenciar o local e tal, o load balance, ainda tem a parte de código, você tem que ir lá trabalhar isso, atualização. E aqui eu tô falando só de um endpoint, ó, buscar catálogo. Então,
Esse cenário aqui é para vocês entenderem o tipo de cache que tem, entender onde ele faz sentido em cada local e ver se realmente é prático. Normalmente isso aqui já vai resolver. Isso aqui já resolve quando tiver um gargalo de API, você coloca 2 servidores, que tá aqui, e se por acaso tiver um gargalinho, um gargalo pequeno de banco, você coloca o cachezinho. Se sua API tá aguentando bem, mas quem tá chorando é o banco de dados, você pensa em colocar um localzinho, entendeu? E por aí vai. Normalmente isso aqui, ó, é uma escadinha, por isso que foi feito nessa ordem. Você primeiro pensa esse, depois isso, até chegar aqui. Você não vai daqui direto pra cá, entendeu? Então você vai crescendo devagarzinho. Então agora que eu expliquei tudo de modelo de cache, tipo de cache em relação a isso, vamos implementar esse daqui, ó, que é o primeiro modelo de cache. Esse daqui você já deve saber fazer, que é a consulta normal na API. O projeto, eu não vou entrar em framework, nada disso. Eu já até deixei o projeto pronto, fiz um banco de dados simples, ou as consultas crudes bem simples. Eu vou implementar o cache com vocês. Essa aqui vai ser o modelo de aula com vocês. Caso vocês gostem e tal, aí a gente pode ir implementando cada modelo desse diagrama aqui nas próximas aulas, tá? Então vamos pro código. Então na parte do código, como implementar o modelo de cache em memória, eu montei esse projeto baseado naquilo que nós conversamos no diagrama. Eu tenho aqui o doc instalado na máquina, abri um SQL Server, criei aqui o banco de dados do Filmflix, né, que eu brinquei. Só tem uma tabela, como eu falei, é só pra gente poder testar isso daqui. Isso aqui é tudo, né, tudo fake, né? Coloquei qualquer coisa aqui só pra poder ter um cadastro. E a minha tabela, ela tá bem simples, né? Tem nada demais, não tem um relacionamento, tem nada. Na parte de código, é uma API simples. Aqui eu coloquei todo o projeto em português, para poder ficar fácil aqui pra aula. E eu vou entrar aqui tudo bonitinho nos endpoints. Mas, ó, o modelo é esse aqui, que é o que a gente acabou de ver lá no banco de dados. Os tipos de dados são esses aqui. Nada diferente do esperado. A classe que está controlando aqui o banco é essa daqui. E tá tudo. Não fiz DTO, não fiz nada, só para focar na parte de cache, tá? Então vamos lá. Então a parte aqui de configuração, vocês já estão acostumados. Esse caminho tá lá na Connection String. Aqui eu coloquei o swag só para poder ficar fácil da gente poder ver os endpoints, tá? Ó, swag só para ficar mais simples. Nada de diferente da API. Eu criei aqui o endpoint buscar fields, que seria buscar catálogo, buscar por ID, deletar, atualizar e adicionar. Os endpoints estão aqui, bem simples mesmo. Eu coloquei separado, porque particularmente eu prefiro deixar as funções separadas. Na verdade, eu não deixo nem aqui nessa classe, normalmente eu tiro daqui. Mas deixei aqui para poder explicar tudo dentro de uma página de código só. Aqui eu usando o Swag mesmo, beleza. Então, agora vamos entrar na parte de API. Vamos ver funcionando. Poder ver aqui direitinho. Pá. Executei, ó. Eu busquei os dados aqui tudo direitinho, tá? Então, cada vez que eu clico aqui em buscar filmes, eu tenho o uso aqui do banco de dados. Vou deixar a variável ali. Busquei, ele já bateu aqui no banco de dados, travou aqui para mim, tá? Então, toda vez que eu buscar, ele vai travar. Travou de novo. Então, vamos começar a primeira etapa de como implementa o cache. A maneira mais rápida e simples de implementar, tá? Primeira coisa que a gente faz, puxar a extensão. Ó. Use o using, é do ASP.NET Core, e o output cache. Pronto. Primeira coisa daqui. Aí a segunda, normalmente na API vocês já estão acostumados, normalmente tudo que você puxa assim, você configura no server e usa no app, né? No builder aqui. Então, ó, coloca a mesma coisa, não muda nada. Servers e o output de novo. Add output, pronto. Aqui eu posso configurar uma série de coisas. Por enquanto eu não vou configurar, só adicionar. Se eu adicionei no builder, eu aqui, ó, uso no app, né? Regrinha que a gente já está acostumado, ó. Use output. Pronto. Beleza. Então, já está configurado. Agora eu vou implementar o cache no nosso endpoint. Vocês lembram que eu falei várias vezes que normalmente ele é feito em lista. A única lista que eu tenho é essa aqui, fields, tá? Então, ó, no finalzinho aqui, ó, do map-get, eu coloco, ó, cache. Aí aqui eu configuro. Eu vou explicar para vocês porque tá puro e tal. Porque tem como eu deixar puro e configurar aqui direto, tá? Como default. Mas eu vou aqui dentro, como eu não configurei no builder, eu configuro aqui na implementação. É o jeito mais rápido de usar, tá bom? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui o cache, eu coloco aqui, ó. Faz uma expressãozinha rápida aqui. Expire, né? Tema de expiração. E o nome dela. É bem simples. Aqui normalmente vai discutir isso ainda, o tempo em timestamp. Vocês podem colocar aqui, ó. Você vê que o tipo de dado que tem aqui dentro. Vou colocar 5 segundos aqui, que vai dar tempo da gente expirar rapidinho. Tá bom? Vou colocar o nome filme aqui. É minutos. Pronto. Então, no momento que eu fiz isso daqui, agora, o que estava indo buscando toda hora, ele vai passar a buscar a cada 5 segundos. Tá?
Que é bem simples mesmo a implementação. Deixa aqui, ó. Cadê o. Tá aqui. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado. A gente vê parando. Já parou aqui. Parou a primeira. Ó, você vê que ele não tá mais parando. Por quê? Parou de novo, porque passou os 5 segundos. Então, ó, vamos continuar. Ó. 1, 2, 3, 4, vai parar. 5. Então, a cada 5 segundos ele começa a fazer a busca. Isso aqui já resolve muita coisa? Resolve muita coisa. Se você tem muito acesso dentro de 5 segundos e você não tem atualização constante, isso aqui já resolveria. Ah, pô, eu quero colocar por minuto. Isso aqui, tá bom, não tem problema nenhum, por minuto. O que tá acontecendo quando você faz isso aqui? Você tá criando um espelho, né? Dizendo que agora, dentro de 1 minuto, isso aqui não vai ser atualizado, tá? Então, se por algum motivo, dentro de 1 minuto, você criar um novo registro, ele não vai ser atualizado, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu ver se 1 minuto é o suficiente. Deve dar pra criar. Eu vou buscar primeiro, vou criar um registro e depois a gente vê que não vai aparecer esse registro na hora que eu buscar a lista, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer isso bem rápido, porque eu tenho 1 minuto para fazer isso. Ó, eu vou buscar o registro. Pronto, começou a valer 1 minuto. Tá? Então, eu vou pegar esse ID aqui, vai ficar mais rápido. E vou buscar aqui esse cara aqui. Ó. Buscar por ID só para eu ter esse resultadinho aqui. Tá? Copiei e eu vou criar umzinho, rapidinho. Ele já tá aqui para mim, nem precisa. Vou botar assim, ó, novo nome, nova descrição e novo Jane. Pronto. Ele criou? Criou. Beleza. Então agora eu vou vir aqui, ó, eu vou executar. E o último, cadê? Ele não bateu no banco de dados, né? Ó, o último continuo aqui, o horizonte final. Ó, ele não tá indo. Mas se eu olhar no banco de dados, aqui, ó, já tenho 2 aqui, eu acabei clicando 2 vezes, então, ó, já tenho 2 aqui e lá não tá me mostrando. O que aconteceu? Eu acabei de criar um problema. Ó, passou 1 minuto, aí ele buscou. Então agora ele vai mostrar pra mim, ó, o novo nome 2 vezes que eu acabei de criar, tá vendo? Então, agora de novo, eu tô 1 minuto cego. Durante 1 minuto eu tô cego no computador. Se isso não for um problema pro seu sistema, não tem problema nenhum. Já tá resolvido. Ah, tem como resolver esse problema? Tem. Aqui, ó. Eu usei a função adicionar. Foi. Então, nós vamos repetir o mesmo caso aqui, ó. Eu vou ter que apagar a tag com esse nome. Como é que eu apago? Implementando aqui a interface do Output Cache. Output Cache Store. E aqui depois que eu dou o save, tinha saído sempre depois, tá? Pra vocês lembrarem, sempre depois. Mesma coisa. Já até pegou pra mim, ó. A autocomplete é muito bom. Então vamos lá. Aí aqui, depois que ele passa o ID do nome, né? O nome da tag, eu tenho que passar o cancellation token, tá? É isso? Cancellation token. E aqui eu posso duas opções. Eu posso botar default, tá? Como que a gente não vai usar, o que é isso? Se acaso você queira cancelar essa ação, tá bom? Aí você usa esse token. Não vai ser o caso, então posso usar o default ou posso colocar o próprio cancellation mesmo no ele tem aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Pronto. Então, com isso daqui agora, toda vez que eu criar um novo filme, ele vai apagar isso daqui. Então eu vou colocar aqui agora, só para não ter que ficar fazendo tanta pressa, vou colocar 2 minutos, vou buscar a lista, vou criar um e vocês vão ver que ele vai buscar ali de novo, ele vai bater no meu endpoint aqui, ó. Ele vai bater aqui. Então bora lá. Vou buscar os filmes. Bateu aqui. Então ele tá indo no banco de dados. Tá. Eu vou. O último aqui. O último é aquela duplicada que eu fiz. Foi? Então eu vou criar um novo agora, ó. Aqui, pronto. Não tô muito preocupado com isso aqui, não. Adicionei. Aí agora, teoricamente, ele não deveria buscar, né? Porque tá em 2 minutos, mas como eu mandei apagar, ele vai bater aqui de novo, tá? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui só pra não ficar poluído. Ele já bateu. Mesmo que não tenha passado os 2 minutos, ele bateu aqui. Por quê? Porque eu apaguei aquele token de verificação. Quando eu entrar aqui, vai estar lá embaixo, lá o que eu acabei de criar. Aquele aqui. Vamos repetir o processo? Eu vou criar o 2, dentro de 2 minutos, né? Que eu fiz, ó. Pronto. E buscar de novo lá. Ele apagou de novo, tá? Então, você vê como que dá pra gerenciar. É aquilo que eu falei pra vocês na aula. Qual o problema disso aqui? Né, de cara, você tem que ficar controlando a tag. Ah, tem como criar enumerator? Tem como criar pra você gerenciar isso aqui melhor. Mas você vê que você tem que fazer isso manualmente. Nesse cenário específico, eu tô colocando cache em um endpoint só, tá? Porque normalmente eu tenho uma lista. Mas vamos supor que eu tenho lista de gênero, que é muito usado, que eu tenho vários tipos de lista que eu preciso usar cache. Eu vou ter trabalho pra caramba pra fazer isso aqui, tá bom? Então eu vou ter que controlar o cache desse aqui, outro cache de outro endpoint. Vamos supor que eu tenho mais coisas além de filmes, entendeu? Então, aqui você vai ter que estudar o seu sistema e analisar o que está sendo mais acessado, o que vale a pena você gerar essa complexidade para você fazer. Outra forma de você fazer o cache, aqui embaixo não muda, tá?
Aqui embaixo você sempre vai limpar dessa maneira. O que você pode melhorar para não ficar tão poluído assim, igual tá aqui, é você configurar aqui na parte de service, tá? Então aqui dentro, você pode vir aqui e criar uma configuração personalizada com o nome da política. Aquilo que eu falei para vocês, que sempre tem que ter a política. Bom, aqui agora fica mais fácil da gente poder ir organizando. Ele já até completou para mim. Só não botou certo aqui o nome. Quando você cria uma política, se você não colocar isso, já vira o padrão para você. Então tá ali, ó, base, tá? Então já vira o padrão. Se você não quiser colocar isso aqui, todos os meus caches vão ficar em 1 minuto. Tá bom, então só deixar aqui assim, ó. E acabou. E deixar zerado aqui, que já vai resolver para você, tá bom? Mas normalmente não é assim que a gente usa, não. Normalmente não é um padrão, você tem que colocar as tags e tal. Normalmente o certo é esse aqui, ó. Então você vem aqui, configura aqui em cima, tira o base, tá? Coloca aqui o nome dessa política, porque às vezes você pode ter uma política para filmes, outra para gêneros e por aí vai. Nesse caso aqui seria filmes. Então, ó, tá vendo? Vou botar até os nomes bem explícitos para poder ficar legal. Filmes ou política, tá? Pra gente entender que quando os nomes estão sendo usados. Aí eu já coloquei que ele vai ser usado a cada 120 segundos, né? E a tag dele, no caso aqui o builder tag, vai ser filmes mesmo. E eu vou colocar escrito aqui também, para ficar bem explícito o que nós estamos usando. Tá? Então, a partir de agora, eu não preciso mais passar tudo isso daqui, tá? Posso passar só esse nome aqui e passar o nome da política que esse cache está sendo configurado. Se por acaso eu tivesse mais caches, sei lá, igual ali, gêneros, seria só fazer isso aqui, ó. E duplicando aqui as políticas e colocando, ó. Filme, no caso, gêneros, né? Gêneros. E dando os nomes separados, os tempos separados. Isso aqui você vai ter que estudar o seu sistema para você ver o que vale a pena para você fazer. Acho que assim fica um pouquinho mais limpo para você trabalhar. Melhor você configurar aqui. E como você não vai colocar cache todos os pontos, normalmente cache é usado em lista, você não vai criar tantos assim. Né? No máximo, cada grupo de endpoint vai ter um cache assim. Então faz mais sentido você configurar aqui no service. E quando você também quiser mudar o from, né, o time, né, que você quer colocar ali, o from second, por aí, mais fácil você ver no lugar específico do código e corrigido, que ficar em endpoint, endpoint. Onde eu expliquei que normalmente não vai ficar aqui na parte do program. Normalmente você vai ficar separado. Então você pode ter uma classe só para configurar o builder e dentro dessa classe você está configurando ali o seu cache separado do seu sistema inteiro, né? Então vamos continuar. Então agora eu configurei uma política, configurei uma tag para essa política e já passei aqui, no caso, o filme de política falando que tem 2 minutos, a tag é esse daqui. Então agora quando eu só quiser apagar, é só eu continuar. Aqui embaixo não vai mudar nada, aqui embaixo só vai manter o nome da minha tag, da minha política, tá? Então aqui é nome da política e aqui é nome da tag, tá? Isso é importante para não confundir. Então vamos repetir o processo aqui e ver se está funcionando. Buscar todos eles, ó, bateu no banco de dados. Você vê que o último é o 2, eu vou criar o 3 aqui. Ó, criar o 3. Vou salvar, eu salvei. Eu vou buscar e ele já veio de novo. Então ele é a mesma coisa, a única diferença é que eu tirei, ó. Não adicionei nada e não foi no banco de dados. Né? Continua funcionando normal. E o 3 já tá aqui, ó. Então eu não mudei nada. A única coisa foi a parte de organização. E fica mais bonitinho, claro. Você configura aqui, só passa o nome e lá embaixo você apaga. Onde normalmente você apaga? Você apaga normalmente nos lugares que você vai modificar o registro. Então, como é que agora eu faço aqui? Normalmente quem vai modificar o registro? Ó. Quem vai modificar o registro é o deletar, o atualizar, o adicionar eu já fiz. Então vamos pro atualizar agora. Vamos lá. A mesma coisa. Ó. Isso aqui. Passo o output. Aqui. Mesma coisa, não vai mudar nada. E aqui embaixo, ó. Mesma coisa. Sempre, detalhe importante, sempre depois que você salva no banco, você faz a mesma coisa. Bom? Então, ó. Já foi aqui. Já foi. Calma rapidinho. O deletar é a mesma coisa. Salvei já. Tô com ele copiado. Isso aqui, ó. Cadê? Deletar, depois do contexto. Já vírgula. E funcionou para todos eles. Agora vamos testar. Eu vou buscar. Então, basicamente, o cache está na lista e os outros estão limpando esse cache. Então, ó, eu vou buscar o meu registro. Vou apagar os últimos que eu criei, que tá poluído. Né? Então vamos lá. Eu vou apagar esse cara aqui, ó. O 3, tá bom? Então vamos lá, deletar. Deletou. Tá vendo aqui, tá vendo? Deletou. E agora, teoricamente, quando eu buscar, ele não tem que me trazer o 3. Ó, só veio até o 2. Então o deletar funcionou. Agora eu vou ver se o. Ah, tá. E vamos ver depois se ele continua. Lembra que ele não tá parando no breakpoint, porque eu deixei o. Opa, deixa eu ter deixado. Não, vou consultar aqui de novo. Deixa eu fazer de novo. Pra vocês verem que tá buscando ali
e travando meu breakpoint a cada 2 minutos. Pronto, já travou já. Continua. Então, vamos fazer de novo aqui, vamos lá. Apagar o registro 2. Apaguei isso aqui. Pronto. E ele deveria, no caso, bater no meu breakpoint de novo, porque eu limpei esse cache. Depois que eu não tenho mais nada, ele já criou um novo cache de novo, que eu busquei, então, ele, quando busca, ele cria o cache, e agora eu vou ver o atualizar. Não vai mudar nada, vocês já entenderam a ideia, né? Ó, eu vou buscar esse cara aqui e vou atualizar ele. Cadê? É o ID que eu vou usar, né? É o 1, né? Isso, é o 1, 1, e aqui o criado. No código eu nem tô usando isso aqui, mas eu só tô passando, então vai ser assim, ó. Novo, novo, novo e novo. Pronto. Então o cara que era 1 agora vai virar um novo, né? Vou verificar se foi. Aqui trouxe a minha resposta. E ele deveria parar de novo no breakpoint, né? Parou no breakpoint, certo? Buscou, e ele buscou agora com registro novo. Então aqui eu consegui criar o meu cache e gerenciar ele nessas 4 operações. Mas lembra, eu coloquei aqui um cenário bem simples, né? Bem tranquilinho, poucos endpoints, a lógica bem simples, mas para passar a ideia do projeto para vocês. Lembrando que cache, ele não é feito porque pode fazer, ele é feito porque precisa fazer, tá? Então, sempre levar isso em consideração e até a próxima.